Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento. Olha, pastor Leonardo está aqui mais uma vez nessa noite de segunda-feira, mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para você. Tem pessoa que muitas vezes ela acha que se ela orar, Deus não ouve. Talvez ela nem fala com Deus, ela passa pelas lutas, pelas dificuldades e ela não sabe como agir, né? Engraçado que lá no livro dos Hebreus capítulo 4, no versículo 5, a Bíblia diz assim, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 5, 14 melhor. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então ele está dizendo, puxa, nós temos um sumo sacerdote. Sacerdote, qual é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que tinha direito de entrar no lugar, no templo chamado Santo dos Santos. Tinha um véu, uma cortina bem espessa, e ninguém poderia passar essa coluna, essa cortina, a não ser o sumo sacerdote no tempo certo, na hora certa, na escala dele. Cada um tinha uma escala, uma vez ao ano ele entrava, na escala dele ele entrava lá, com a corda amarrada, que se ele entrasse em pecado, em erro, ele poderia morrer lá, então teria que ter uma corda, porque alguém poderia depois tirá-lo de lá. Bom, aqui está falando que o nosso sumo sacerdote é Jesus. Está falando que nós temos ele como sumo sacerdote, filho de Jesus, filho de Deus, que entrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão? Mas aqui abrange alguns assuntos, mas nós vamos dizer a nossa confissão de fidelidade, de fé, de confiança nele, de crença na sua palavra, crença naquilo que ele diz. Se ele diz que ele nos ama, ele nos ama. Se ele diz que ele nos guarda, ele nos guarda. Se ele diz que ele se agrada em nos abençoar, então ele se agrada em nos abençoar. Eu tenho que confessar isso. Eu tenho que manter essa confissão, a confissão daquilo que Deus diz, aquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito, aquilo que a palavra de Deus fala, né, sobre mim e sobre, né, a vontade e o propósito do Deus Todo-Poderoso. Então, a partir de hoje, ao invés de você confessar aquilo que as pessoas falam, tentam impor sobre você, comece aquilo talvez até que você esteja sentindo, que muitas vezes os sentimentos da pessoa não estão de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então eu vou confessar aquilo que Deus diz. Eu vou confessar o que a palavra de Deus declara. O que a palavra de Deus diz sobre mim é o que eu vou dizer, é o que eu vou confessar. Depois que eu confesso, depois que eu oro, eu fico firme nessa confissão. A oração, de uma certa forma, é uma confissão. Eu fico firme. No versículo 16, diz assim, ó: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Chega com confiança diante de Deus. Está passando por uma luta, dificuldade? Chega diante dele, mas chegue com confiança. E ele diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Olha, que tempo oportuno? É o tempo da dificuldade, é o tempo da batalha, é o tempo em que nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Esse é o tempo que nós precisamos para Deus agir. E Deus chega no tempo certo. Ele chega na hora certa para te abençoar. Tá bom? No nome de Jesus. Pastor Leonardo vai ficando por aqui. Eu quero convidar você, quarta-feira, reuniões da Sagrada Família, à noite a live, 7h30 da noite, ou 19h30, aqui na estrada Dom João Nery, no número 3257, estrada Dom João Nery, Jardim Nazaré, zona leste da cidade de São Paulo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite para quem for trabalhar de trabalho, quem não for de descanso, de repouso, em nome daquele que venceu a morte, Jesus.